Olá, caminhante! Tudo bem com você? Eu sou a Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar, e eu tô aqui para falar um pouquinho mais do céu da semana do dia 9 ao dia 15 de maio. E nessa semana a gente vai ter a energia de uma lua crescente no céu. Ela vai, na verdade, ter acontecido no domingo, dia 8, e a gente já começa a semana com a força de uma lua crescente no signo de Leão. Aqui eu tenho algumas coisas gerais para falar sobre a semana, porque vai ser uma semana bem interessante para o nosso processo de crescimento. A gente vai ter Júpiter entrando em Áries na terça-feira. A semana começa com essa lua crescente em Leão. São dois signos de fogo, dois signos que se conversam muito bem. A energia do fogo, ela é uma energia de ação, de movimento, que traz empolgação, energia para a gente fazer tudo o que a gente precisa. Só que ao mesmo tempo a gente vai ter uma quadratura, que é um aspecto desafiador, do Sol com Saturno mais para o final da semana. Na segunda, a Lua também vai fazer uma oposição a esse Saturno, e isso pode trazer uma sensação de peso, de cobrança, de necessidade de fazer muitas coisas e se sentir um pouco sobrecarregado. Então, o que eu quero trazer aqui como cuidado que a gente deva tomar é justamente não cair na autocobrança, porque já existe um mundo lá fora nos cobrando, mesmo que de maneira velada, escondida, não muito clara. Às vezes sim, a gente tem uma figura que representa essa cobrança, um chefe, alguém da família, um amigo, um parceiro, enfim, às vezes ele se personifica, mas muitas vezes é a gente mesmo que se torna o nosso pior inimigo. Então, nessa semana, eu sugiro que você foque numa coisa muito especial para você, que você quer ver crescer e se desenvolver na sua própria vida. Imagina como uma semente que você vai regar para que ela cresça, se desenvolva e se torne uma linda flor no seu jardim. É uma flor dentre tantas outras, então não coloca tanto peso nisso também. A gente pode ter várias frentes na nossa vida, vários projetos, e a gente não precisa levar tudo tão a sério. Então essa semana a energia está assim para a gente movimentar, para a gente fazer, porque é o que ela pede, mas também sem autocobrança, sem que a gente se esforce demais e se sinta sobrecarregado. Então, na segunda-feira, a Lua vai ficar a maior parte do dia em Leão, ela vai entrar em Virgem só às 8 da noite e vai ficar fora de curso desde as 9h30 da manhã. Então, a gente tem aí a maior parte do dia, principalmente a parte em que a gente é mais produtivo, com a Lua fora de curso. O que significa isso? A Lua fora de curso é quando ela tá num signo, mas ela não vai mais fazer nenhum aspecto com outro planeta até entrar no próximo signo. Isso faz com que essa Lua esteja errante no céu. E o que isso quer dizer? Significa que ela tá meio sem direção, sem direcionamento, porque quando eu tenho uma Lua que faz aspecto com Saturno, como eu comentei, eu sei que Saturno restringe, que Saturno traz um certo peso da responsabilidade e que essa energia vai estar vigente, digamos assim. Quando ela não faz aspecto com nenhum outro planeta, é como se ela tivesse solta. Então a energia também tá assim. É como se fosse tudo pode acontecer. Então surpresas, imprevistos, talvez uma necessidade de diminuir o ritmo, não criar expectativas. É essa dica que eu dou para você. Segunda-feira pode ser um dia que a gente sinta assim que as coisas estão um pouco fora do nosso controle. Sabe aquela segunda que tem muita coisa para fazer e às vezes a gente se perde, tem muita energia disponível, mas a gente não consegue usá-la com sabedoria. A gente precisa também lembrar que na segunda Júpiter vai estar no último grau de Peixes, porque ele entra em Áries na terça. Então é uma energia um pouco difusa, confusa, a gente não sabe muito bem o que
fazer, se sente perdido, a dica é: não crie expectativas, porque muitas vezes elas não vão corresponder à realidade. Lide com a realidade, mas também não se apegue muito a ela, porque tudo é temporário, tudo muda o tempo todo. Você não vai continuar nessa situação, seja lá qual for, para sempre, para o resto da vida. Então, confia. Na terça e na quarta, a Lua vai estar o dia todo no signo de Virgem e a gente vai ter aqui na terça-feira um dia bem interessante, porque Júpiter vai entrar em Áries e Mercúrio vai ficar retrógrado no signo de Gêmeos. O que tudo isso significa? Como que a gente pode traduzir o céu dessa forma? A gente vai ter uma energia mais focada de terra, voltada para as questões materiais cotidianas ali, de resolver as coisas que a gente precisa, dentro de uma lua crescente. Isso é muito importante. Então a lua em Virgem ajuda a organizar, ajuda a colocar o passo a passo, aproveita para fazer aquela listinha, para passar por um processo de organização da sua rotina, dos seus projetos, para fazer as coisas acontecerem com calma, com tempo, uma coisa de cada vez. Por outro lado, com Júpiter entrando em Áries, a gente vai ter mais energia. E isso vai ser muito importante nesse momento, porque a gente estava com muitos planetas em signos de água, peixes principalmente. Então a gente estava com uma sensação um pouco mais perdida. E agora a gente traz para a matéria, a gente aterra as nossas intenções e começa a ser convidado a colocá-las em prática. Então, Áries é um signo que chama para ação. Só que Marte, que é o regente desse signo, ainda está em Peixes. Então, é um movimento gradual, na verdade. Não vai ser uma coisa que de uma hora para outra acontece. Não é uma corrida que de repente tem a largada e todo mundo sai correndo. É mais um movimento que começa a acontecer, mais como um trem que começa a sair da estação numa velocidade mais baixa. Mas ele já saiu. Então, o chamado do universo é: movimente-se, faça alguma coisa a respeito da sua vida para que ela possa se movimentar também. Não fique esperando tudo acontecer do externo, né? Do externo para você, mas sim movimentando internamente para que o externo possa mudar como consequência. Seria interessante analisar, se você tem um pouco mais de conhecimento de astrologia, a casa do seu mapa onde você tem Áries, porque ali está sendo iluminado para um novo início, para uma nova energia que vai trazer algo importante nesse momento. Além disso, a gente vai estar tendo uma ideia do que vai acontecer ano que vem. É como se fosse um recado do futuro pra gente, porque Júpiter, ele vai voltar para Peixes no final do ano e vai entrar em Áries novamente no começo do ano que vem. Então, o início de 2023 até maio, novamente de janeiro a maio, a gente vai ter esse mesmo Júpiter em Áries. Então, o que tiver acontecendo nesses próximos meses, agora de maio até outubro, vai trazer um pouco daquilo que a gente vai viver, vai ter que ressignificar, vai ter que revisar quando Júpiter estiver retrógrado e depois talvez reviver tudo isso de uma nova maneira no ano que vem. Já Mercúrio fica retrógrado no signo de Gêmeos até dia 30 de maio, ou seja, mais ou menos 20 dias aí, em que a gente vai estar sendo convidado a refletir. Não é um momento de atitudes impensadas, então por mais que Júpiter esteja em Áries, a gente vai ter que ter refletido antes de agir. Começar esse movimento, mas de maneira organizada, de maneira pensada e não impulsiva. E Mercúrio em Gêmeos, na minha concepção, ele traz muito também a reflexão a respeito da forma como a gente tem se expressado e principalmente do relacionamento com a nossa mente. Como que a gente lida com o nosso mental, como que a gente expressa o poder da nossa mente na nossa realidade. Eu gosto sempre de lembrar que o universo é mental. O universo é um grande cérebro, um grande pensamento. É só observar a semelhança dos neurônios no nosso cérebro com as galáxias no universo, como existe essa semelhança, assim como está em cima, está embaixo.
Isso significa que aquilo que a gente alimenta na nossa mente é o que a gente vai manifestar invariavelmente na nossa realidade. Existem sim muitas variáveis aqui, eu tô falando de uma maneira simplista, eu sei, mas é a verdade. E por mais que a gente tenha dificuldade em lidar com ela, é o que acontece quando a gente começa a observar a relação entre o que eu penso, o que eu alimento, que se torna uma crença, e aquilo que eu vivo na minha vida. Todas as dificuldades, todas as coisas que não andam, todas as coisas que também acontecem, porque não? Então tem as aberturas, mas tem também aquilo que a gente resiste. Como isso tem relação com os pensamentos que eu alimento na minha mente. Então vai ser um período para a gente observar, para a gente analisar, para a gente perceber que pensamentos que eu tenho alimentado e que tem direcionado a minha vida. Então é um momento de observá-los, de identificá-los e de mudá-los se você perceber que não condiz com a realidade que você quer viver. Na quinta, a lua amanhece no signo de Libra e passa sexta-feira o dia todo ali também. Nesse momento, a gente vai ser chamado para o elemento ar. Na verdade, com Mercúrio em Gêmeos, que é um signo de ar, ficando retrógrado, a gente já está sendo convidado a refletir sobre a nossa mente, como eu acabei de falar. Mas com a Lua entrando em Libra, a gente precisa perceber como eu me relaciono com o outro também. Até que ponto aquilo que eu penso sobre o outro manifesta a maneira que ele age comigo ou faz eu atrair determinados tipos de pessoa. A gente precisa observar isso também, o quanto os meus pré-julgamentos, o quanto as ideias que eu tenho na minha mente têm relação com as pessoas que estão na minha vida. Porque é muito fácil a gente sair culpando o outro, vendo tudo que está errado no outro e não observar o que a gente alimenta dentro da gente, que ideias a gente tem sobre as outras pessoas, porque num nível mais profundo todos somos iguais. Todos somos um. Eu sei que essa também é uma ideia bem desafiadora de entender num primeiro momento, mas se a gente pensar apenas num nível mais superficial, de que todos somos iguais em essência, todo mundo tem medo, todo mundo tem as mesmas questões, digamos assim, existenciais em diferentes fases da vida, a gente começa a respeitar mais o outro, porque às vezes ele tá apenas num momento diferente da gente. A gente começa a perceber que cada um tá num nível de consciência, e isso não significa que essa é uma pessoa necessariamente ruim, ela apenas está inconsciente daquilo que ela está alimentando dentro dela. Em algum momento todos nós vamos nos libertar. Então, de uma maneira geral, a Lua em Libra pede mais diplomacia, como Júpiter está lá em Áries, Vênus que rege Libra também está em Áries, pode ser que existam sim conflitos, questões ali entre as pessoas, e aqui eu vejo duas questões. Ou a gente precisa ser mais diplomático, ir para esse lado que eu acabei de falar, dessa reflexão do quanto eu projeto no outro, né? O que eu tenho em relação a ele, o que eu alimento, os julgamentos que eu faço dele, né? Mas também tem muitas pessoas que acabam sendo passivas demais, se importam demais com o que o outro pensa, estão em relações de codependência. E aí essa energia ariana, ela vai trazer a força que a pessoa precisa, a coragem para ela impor mais limites, para ela ter uma conversa definitiva, para ela resolver de certa forma essas questões nas relações. Então aqui observa qual energia você quer acessar e usa ela com sabedoria para ter relações cada vez melhores com as pessoas ao seu redor. No sábado, a Lua amanhece no signo de Escorpião e já se prepara para o próximo eclipse. Eu esqueci de comentar lá no início do vídeo, mas a gente tá desde o dia 30 de abril num portal entre eclipses. Eu gosto de chamar assim porque como a gente tem dois eclipses muito pertinho um do outro, a gente acaba sentindo muito essa energia nesses 15 dias que separam os dois eclipses. Não tem um corte, uma separação. Ah, tem um eclipse, aí dá um tempo e tem outro. Não, é um contínuo. É realmente um portal de abertura energética que faz a gente rever muitas questões da nossa vida. No caso do eixo Touro-Escorpião, que é onde esses eclipses
eclipses estão acontecendo agora, essas questões envolvem principalmente a questão do apego e do desapego, questão de valores, aquilo que eu acho importante, que eu acredito, que eu alimento na minha vida enquanto algo essencial para mim. A questão do controle também entra muito em pauta aqui, porque são signos sim mais controladores, principalmente Escorpião, e com essa lua em Escorpião, a gente vai estar sendo convidado a rever a nossa relação com o controle, o quanto você controla as coisas, as pessoas, as situações na sua vida, o quanto você tenta controlar na verdade, porque o controle é apenas uma ilusão. A gente sabe que a gente não tem controle de nada, que as coisas acontecem muitas vezes alheias à nossa vontade, mas a gente fica preso nessa ilusão do controle para tentar se sentir mais seguro, já que a vida é um evento incontrolável. A gente não tem nem conhecimento do que é a vida em si e muito menos controle sobre as coisas que nos acontecem. Claro que sim, existe o poder da mente, mas existem coisas muito além do que a nossa mente pequena pode conceber. Então aqui a gente pode se sentir mais agitado, mais incomodado com alguma coisa, porque a gente está às vésperas desse eclipse que vai trazer à tona o que a gente precisa perceber. Pode ser que eventos aconteçam, sensações, situações, e é muito importante a gente ficar atento a tudo que nos acontece. O recado aqui é como se algo precisasse ser deixado de lado ou ser deixado definitivamente para trás para que a gente possa avançar. É como se aquele trem que está partindo, ele tivesse um limite de carga e a gente não pode levar tudo que a gente quiser. A gente precisa levar apenas uma mala e nessa mala a gente vai colocar tudo aquilo que é essencial. O resto a gente vai deixar, porque a gente está indo em direção a uma nova jornada. Então, antes de trazer a cartinha da semana, eu quero só dar um recadinho que nessa semana, no sábado, dia 14, eu vou fazer a última mentoria, o último encontro de Theta Healing para Theta Healers, né? Para quem tem a formação e quer praticar e quer trabalhar um tema específico, que nesse caso vai ser propósito e prosperidade. A gente vai falar desses dois temas, eu vou trazer a minha visão, a gente vai fazer alguns testes de crenças, né? Uma lista que eu preparo antes e depois a gente vai fazer as limpezas necessárias dessas crenças. Então, se você tem interesse, se você tem a formação em Theta Healing, pode ser o nível básico, pode ser com outro professor, não tem problema. Você pode participar desse encontro comigo e vai ser um prazer enorme receber você comigo lá. Eu vou deixar o link aqui embaixo se você quiser ter mais informações e também fazer a sua inscrição. A cartinha que saiu essa semana foi essa daqui, controle. E vem muito de encontro ao que eu acabei de falar dentro dessa energia do eclipse em Escorpião. Ele vai acontecer oficialmente só na segunda, dia 16, mas no fim de semana a gente já vai estar sentindo isso. Como a gente está também nesse portal entre eclipses, toda essa energia está sendo trabalhada, apego e controle principalmente. Os nossos valores estão ali por trás também, mas essa questão do controle é muito importante. A gente precisa começar a aprender a soltar, a confiar de verdade. Tem muitas coisas que a gente consegue sentir que simplesmente acontece. Então a gente não se preocupa talvez se a gente vai acordar no dia seguinte, por exemplo. A gente não pensa antes de dormir, nossa, será que amanhã eu vou acordar? É uma coisa segura, é uma coisa certa. A gente simplesmente sabe. A gente vai num restaurante, a gente pede um prato e a gente não fica pensando, ai, será que vão trazer o prato certo? Será que vai vir o meu prato? A gente simplesmente confia. É esse nível de confiança, que é uma certeza inata, que a gente tem que ter em relação à nossa vida. A gente tem que confiar que as coisas vão acontecer, a gente tem que confiar que o sol vai nascer no dia seguinte. A gente sabe disso, a gente não questiona, mas para muitas outras coisas na nossa vida, a gente fica questionando, a gente fica controlando, a gente fica tentando encontrar respostas que a gente não tem.
e isso traz sofrimento, isso traz apego. O apego nada mais é do que o medo, e o controle ele vem desse apego. A gente se apega a algo que a gente deseja que seja daquela forma e a gente tem medo que não aconteça, a gente tem medo de perder, a gente tem medo daquilo não acontecer. Então a gente acaba querendo controlar tudo e todos ao nosso redor. Mas quanto mais a gente solta, mais a gente abre o nosso campo para as infinitas possibilidades. E eu amo falar sobre isso, eu amo me conectar com isso, porque eu acredito que é real. E quanto mais a gente confiar, mais possibilidades a gente vai acessar na nossa vida, algumas que a gente nem imaginava, mas que fazem muito bem pra gente, que vão ajudar no nosso processo de evolução. Então, antes de finalizar o vídeo, eu vou deixar uma perguntinha para você me responder aqui embaixo, se você sentir de responder, claro, mas eu vou amar ver as respostas de vocês. E a pergunta é a seguinte: no que você escolhe focar essa semana para fazer crescer dentro da energia da lua crescente? Então coloca para mim aqui embaixo a sua prioridade, a energia que você vai alimentar, aquilo que você deseja fazer crescer na sua vida nesse momento. Eu espero de verdade que ter clareza sobre isso ajude você a movimentar a energia necessária para que isso aconteça da melhor forma. Então é isso, eu desejo para você uma linda semana, uma semana de muito crescimento, de muita paz, de muita harmonia na sua vida. A gente se vê na semana que vem. Um beijo no coração e até mais. Tchau, tchau.